Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre comportamento e estilo. Sobre esse assunto eu converso hoje com a Fernanda Barroso, especialista em desenvolvimento pessoal através da imagem. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda. Olá, Roberta, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vamos entender um pouquinho, então, o que é um desenvolvimento pessoal através da imagem? Que bicho é esse? Então, na verdade, o que é o desenvolvimento pessoal? Né? É a gente melhorar, né? A gente fazer uma evolução de quem a gente era ontem para quem a gente quer ser. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho muitas ferramentas de imagem, né, que fazem eu mudar o meu comportamento. Então, eu faço uma reconexão entre a sua essência e a sua aparência. Quem você é por dentro, com como você vai se apresentar, se comunicar para o mundo. E aí você consegue alcançar os seus objetivos, você consegue mudar um comportamento. Agora você falou entre essência e aparência. Quem manda em quem? A minha essência manda na minha aparência ou a minha aparência vai ter influência na minha essência? A sua essência tem que mandar na sua aparência, né? Porque a gente tem que mostrar quem a gente é. Então, a gente se comunica o tempo inteiro, né? Então, tudo é comunicação. Então, a gente tem a comunicação escrita, a gente tem a comunicação falada e a gente tem o que a gente chama de comunicação não verbal, que é aquela comunicação que a gente não precisa falar nada da gente, mas que ela está acontecendo. E ela acontece principalmente através da nossa imagem. Tudo que a gente usa na gente, né, o nosso comportamento, o nosso gestual, então, a roupa que a gente veste, as cores que a gente escolhe, tudo isso tem uma influência. Eu estou passando uma mensagem, eu me comunico o tempo inteiro, esteja eu fazendo essa escolha consciente ou não. Então, se eu sei como é a minha essência e o que eu quero comunicar para o mundo, a minha aparência vai refletir isso. Agora, se eu não me conheço, essa conexão essência e aparência não vai acontecer. Então, eu deixo de aproveitar essa oportunidade que é de comunicação primordial, né, com todo mundo, que é através da minha imagem, e eu fico guardando quem eu sou para dentro de mim e não falo nada, né? Então, eu não aproveito todo esse contato que eu tenho, todo esse potencial, e aí a comunicação não acontece de uma maneira adequada. Você acha que, por exemplo, uma pessoa pode perder um negócio por conta da aparência? Eu acredito que chega sim. Nesse nível? Chega nesse nível, porque assim, como a gente não conta quem a gente é e aqui a gente veio, né? Então, se eu tenho uma imagem que conta que traz um recado e o meu discurso traz outro, são linguagens diferentes que não se conversam, que não se comunicam, não se casam, não né? se casam, não levam para um mesmo objetivo, eu tenho uma dissonância. Então, se eu tenho esse ruído na comunicação, entre a minha comunicação real e a minha comunicação não verbal e a minha verbal, fica aquela coisa esquisita, sabe? Eu já não passo a credibilidade, eu já não fico segura de mim. Então, ela precisa acontecer muito alinhada. Então, por isso a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber a nossa essência para a gente trazer isso para fora. Agora, Fernanda, muita gente acha que cuidar da imagem é algo muito ligado com futilidade. Quando é que isso pode realmente se tornar uma futilidade? Quando você usa essas ferramentas do vestir, né, a moda, a roupa, sem um propósito, né, sem um objetivo. Então, todas essas opções, né, roupa, acessório, a moda em si, tudo isso entra como uma ferramenta para você contar a sua história. Se você usa isso sem esse propósito, se você usa isso aleatoriamente, sem contar nada e nem sabe por que você está usando, você só está seguindo uma tendência, você está seguindo alguém que você viu na novela, não é você que está ali, você só está reproduzindo alguma coisa que talvez não faça sentido para você e não conte a sua história. Então, aí quando a gente entra nesses elementos puramente, né, aleatórios, você fica fútil, porque você não está usando com um propósito. Não tem sentido, Não né? tem sentido, não é um fim, né? A gente não usa a moda, não usa as roupas como um fim. A gente usa como um meio, uma ferramenta. Agora, dificilmente a gente percebe alguém, por exemplo, está todo mundo usando calça capri, está na moda. A pessoa que vai usar calça capri vai pensar, puxa, isso tem a ver comigo. Ela vai porque está todo mundo usando. Então, como mudar esse mindset que você está falando? Como trazer o estilo, a moda a seu favor, não você andar com a manada? Primeiro é você sair do piloto automático, né? Porque a gente segue a manada quando a gente está no piloto automático.
Então, se a gente não toma a rédea e não entende os significados todos desses códigos, a gente vai seguir a manada. E enquanto eu estou lá seguindo a manada, a vida está passando. Eu não estou comunicando o que eu queria, eu não estou chegando aonde eu quero. Então, esse parar, prestar atenção, estar aqui agora, sair do piloto automático e entender por que eu estou indo por aqui e não estou indo por aqui. Isso faz sentido para mim ou é uma coisa que eu vou levar lá para o meu guarda-roupa, vai ficar entulhando e não me representa, não vai trazer nada de mim, né, para o mundo. Eu posso gostar de moda, eu adoro moda, só que a moda para mim é uma ferramenta, ela não é um, né, eu não fim, uso, né? não é um fim, ela não funciona sozinha. Agora, você está falando do piloto automático, a correria hoje do dia a dia, de certa forma, ela pode influenciar na percepção que eu tenho de mim? Eu não consigo, de repente, me conhecer para poder fazer as minhas escolhas? É isso que acontece, é isso que acontece. A gente entra num piloto automático e aí, em algum momento da nossa vida, né, criou-se um piloto automático e a gente vai seguindo esse script até acontecer alguma coisa. Então, às vezes acontece uma crise de idade, às vezes acontece um divórcio, às vezes acontece alguma questão, eu mudei de país, mudei de cidade. Nesses momentos eu paro para reavaliar o meu piloto automático. Então, sempre acontece. Mas não precisa acontecer nada traumático ou uma mudança muito grande para você fazer essa avaliação. Então, eu preciso sim tomar a rédea de tudo que envolva a minha vida. E a tua imagem é o que melhor conta sobre você. Se eu não consigo contar quem eu sou, eu não me conheço, eu não consigo contar quem eu sou. Então, eu preciso primeiro me conhecer, sair do piloto automático para eu conseguir fazer melhores escolhas. Porque sempre são escolhas, né? E até quando eu escolho não escolher, eu estou fazendo uma escolha. Outro vai escolher por você. Exato. Agora, esse seu trabalho de comportamento e imagem, acho que a gente pode dizer Sim. isso, na verdade, né? Vai muito mais do que você escolher a roupa ou falar, ó, para o seu tom de pele combina azul turquesa com verde. Não é isso. Não, não é isso. Tá, você precisa conhecer, conversar, chegar no ponto. Como é que você faz com os seus clientes isso? Então, é todo um processo de autoconhecimento, né? Então, a gente faz um mergulho interno em cada uma delas. Cada uma vai ter um olhar individualizado. Então, não existe fórmula mágica, não existe o que serve para uma, serve para outra, não. A gente vai usar ferramentas para entrar, ela tem que permitir esse mergulho, né? Querer esse mergulho, querer esse olhar, enfrentar os bloqueios que ela tem, de repente, que não permitem que ela seja quem ela quer ser. Então, a gente tem aí um monte de caixinhas que colocam a gente a vida inteira. Então, enquanto eu fico dentro dessas caixinhas, eu estou lá bloqueada e eu, às vezes, nem sei por quê. Então, essas ferramentas, elas libertam essas caixinhas e eu consigo realmente ser quem eu quero ser. Então, algumas ferramentas que a gente usa, por exemplo, o nosso corpo conta tudo sobre a gente, né? Então, uma das ferramentas que eu uso é a análise corporal. Então, olhando para a cliente, eu consigo saber exatamente todos os bloqueios que ela tem, todas as feridas emocionais que ela tem, que a gente consegue desbloquear para ela ser quem ela quer, para ela ser quem ela quer ser. Então, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas caixinhas. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é comportamento e imagem. Sobre isso eu converso com a Fernanda Barroso, especialista no desenvolvimento pessoal através da imagem. Fernanda, você mencionou no bloco anterior que a gente tem várias caixinhas, é isso? Explica um pouquinho melhor. Como é que funcionam essas caixinhas, como que a gente sai delas, como que se liberta dessas caixinhas? Então, as caixinhas podem ser aquelas coisas que a gente ouve desde criança, né? Você é isso, você é aquilo, você não pode alguma coisa, né? Então, começa a limitar a gente ao que a gente gosta, ao que a gente quer e a gente vai se adequando, né? Então, tem os padrões sociais também, então aquilo do eu tenho que ter um corpo assim, eu tenho que ter esta idade, eu tenho que ser alta, eu tenho que ser magra. Tudo isso são caixinhas que a gente vai se encaixando, né? Então, só que eu só permito me colocar dentro de uma caixinha quando eu não me conheço. Então, são os rótulos, né? As caixinhas são os famosos rótulos. Exato, exato. Só que como é que eu faço para eu não cair nessa? Né? Porque assim, esses rótulos eles existem, só que a gente tem o poder de entrar ou não nessas caixinhas. As pessoas podem querer colocar a gente nelas, mas é você que entra lá e se encaixa. Se você não fizer isso, essa caixinha não serve para você e tudo bem.
Então, como é que a gente faz para a gente não entrar nessas caixinhas? Eu tenho que me conhecer muito bem. Então, a base de qualquer coisa é autoconhecimento. Então, se eu me conheço, eu sei o que eu sou e o que eu não sou. E eu não me permito entrar em caixinha nenhuma. Então, é o autoconhecimento, sempre. E, além de autoconhecimento, a gente tem autorresponsabilidade, que é, eu sou responsável por tudo que me cerca. Tudo que me afeta é a minha responsabilidade. Então, eu tenho a escolha de como isso me afeta. Então, se eu vou... qualquer coisa que eu faça, eu estou escolhendo fazer daquele jeito. E eu também tenho a autorresponsabilidade sobre como as coisas voltam para mim. Então, é exatamente isso. Se o meu impacto nos outros, o que eu estou causando nas pessoas, eu sou responsável por isso também. Então, voltamos à história da imagem. Né? Então, se eu estou... A imagem, ela é um comportamento seu, né? Então, você age de acordo com a imagem que você está projetando e você afeta o outro de acordo com a imagem que você está projetando. Às vezes a gente tem aquela famosa frase, né? A primeira impressão é a que fica. Às vezes, antes de você abrir a boca, a pessoa já fez um raio-x e já te rotulou. Sim. Ah, essa pessoa é metida, essa pessoa é pobre, essa pessoa é rica, essa pessoa não dá valor para determinada coisa simplesmente pelo modo dela vestir. Pode ser que depois, com o decorrer da conversa, esse estereótipo mude, mas é mais difícil mudar do que no primeiro impacto com a sua imagem, isso? Às vezes você não tem uma segunda oportunidade para mudar isso. Né? Então, esses rótulos, esses estereótipos, eles estão lá dentro da cabeça de todo mundo. Então, isso está aí no inconsciente coletivo, são arquétipos, são figuras que estão lá já há muito tempo e que é muito difícil a gente fazer essa mudança. Então, não, isso aí são pessoas que são preconceituosas. Não, todo mundo pensa assim, a gente julga o tempo inteiro. Então, como a gente sabe que a gente julga o tempo inteiro e a gente faz isso, a gente sabe que vai ser julgado também. Uhum. Então, por isso é muito importante a gente prestar atenção em como a gente está se comunicando, para esse julgamento, né, ele acontecer a nosso favor. As pessoas entenderem aquilo que a gente está passando. Então, tem que ter o comando, tem que ter o comando. Volta na questão da autorresponsabilidade, que é o comando. Você tem que ser responsável por tudo que te cerca, por tudo que te afeta. Então, se a questão da imagem é uma questão importante que te afeta, você tem que estar no comando disso. Você não pode deixar no aleatório, você não pode deixar no piloto automático. Nunca. Às vezes as pessoas têm preguiça de pensar, né? Porque você se vestir bem e transmitir o que você precisa transmitir para as pessoas não é de qualquer jeito, não é acordar e pular na primeira roupa que aparece. É uma coisa que precisa de tempo, precisa de vontade, e a gente está falando sobre a questão dos rótulos, que as pessoas acabam caindo nessas caixinhas. Por onde que a gente começa, então? Como sair desses rótulos e tomar a rédea da sua vida? Do que você quer passar para o outro? Então, você tem duas coisas. Conhecer os códigos. Então, você tem que saber o que representam todos esses códigos, o que são as ferramentas. Né? Se você vai fazer um furo na parede, você precisa de uma furadeira. Às vezes você precisa de uma furadeira, às vezes você precisa de um martelo. Você tem que saber qual deles você vai usar em cada vez que você vai usar. Então, é a mesma coisa. Se tudo são ferramentas, né, o seu guarda-roupa é uma caixa de ferramentas incrível. Então, você tem que saber o que você vai tirar dali. Qual cor você vai usar para representar aquela mensagem que você está passando? Qual é a forma que você vai usar para isso? A combinação. Que linhas você vai usar? Se são linhas retas, se são linhas mais orgânicas. Tudo isso, se você conhece esses códigos e se você se conhece muito bem, e aí o se conhecer é conhecer a sua personalidade, conhecer o que você gosta, conhecer o seu estilo de vida e conhecer o seu corpo. Se você tem esses três conhecimentos, né, do que significam os códigos, de como é o seu corpo, de que você quer para você, você tem a chave. Aí você não perde tempo, aí você não manda mensagem errada, você não gasta mais dinheiro com coisa que você sabe que você não vai usar. Agora, eu posso me deparar com algum tipo de bloqueio que me impeça de seguir adiante? Com certeza, frequentemente a gente enxerga isso, porque assim, as pessoas às vezes têm aqueles, referências, né? Quem são mulheres que você admira? São perguntas que eu costumo fazer para elas. E aí vem aquelas mulheres, nossas, né?
glamurosas ou cheias. E aí você começa a perguntar, mas por que essa mulher? O que você admira nela? E aí você começa a ver que essa pessoa não se acha capaz de ser como aquela mulher. E aí a gente não está falando nem de dinheiro, né? A gente está falando de o que aquela mulher representa. Pode representar liberdade, pode representar poder, pode representar ser amada. Tem uma série de coisas que estão por trás ali que é o que representa aquilo. E essa mulher, ela não se acha merecedora daquilo, ou ela acha que aquela caixinha que colocaram nela lá atrás, de que ela não pode ser aquilo, de que ela não deve ser aquilo, de que ela tem que se esconder. As pessoas também têm outra questão, que fica muito confortável eu me esconder na multidão. Quando eu me destaco, eu preciso contar alguma coisa, né? Então, assim, se eu estou num campo de futebol cheio de gente e alguém, né, sobe numa cadeira, todo mundo vai olhar. Se eu não estou preparada para todo mundo me olhar e eu bancar essa, né? Ou por que está todo mundo me olhando? Eu estou bem, estão me olhando porque eu estou bem, não porque eu estou mal. Porque a gente tem essa impressão também, né? Nossa, está todo mundo me olhando. Nossa, eu devo estar rasgada, eu devo estar suja, tem alguma coisa acontecendo. E não que estão te admirando. Sim. Então, isso também é um paradigma que tem que mudar, né? A gente não aceita o elogio. Então, quantas vezes você não chega e fala assim, nossa, como você está bonita hoje? Ai, não, mas essa roupa é velhinha. Sim, justifica, né? Justifica o elogio. Exato, exato. Então, é isso, é o merecimento, é o que eu quero com aquilo, é o achar que não pode. Então, tem muitos bloqueios que a gente encontra aí que a gente precisa transpor. Eu estou me sentindo numa terapia aqui. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre comportamento e estilo. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é comportamento e imagem, e sobre isso eu converso com a Fernanda Barroso, que é especialista em desenvolvimento pessoal através da imagem. Fernanda, para quem quiser conhecer um pouco mais, se entender, sair das caixinhas, sair dos rótulos, escolher roupas certas, corretas, com cores corretas, tem um curso? Olha, pensando nisso, eu fiz um curso, porque realmente é muita informação, né? Então, tá tudo disponível aí, mas a gente tem que ter um filtro para a gente saber o que serve para a gente. Então, pensando nisso, eu desenvolvi um curso que é exatamente um mergulho interno. Então, primeiro você vai ter um mergulho interno, entender quem você é, entender o que você quer para você. Você vai entender todos os rótulos, não, os códigos, para que servem as cores, o que eu preciso para transmitir a mensagem que eu quero. Né? Já que tudo é comunicação e a gente está falando de mensagens, como eu faço essa construção? E como que eu mudo? Né? Então, como acontece essa mudança de comportamento através da imagem? Então, existe esse curso, são 12 horas de curso, então é um curso bem intenso, eu até chamo ele de imersão. Então, a gente fica 4 encontros de 3 horas, trabalhando essas questões. Você falou que estava se sentindo na terapia, é isso que elas falam para mim lá. Nossa, isso aqui é uma sessão de terapia. Porque imagina, são 10 mulheres, cada uma traz a sua história. Então a gente tem as ali suas caixinhas, os seus rótulos. Exatamente. E é muito interessante quando a gente vê que aquilo que me incomoda muito é o que incomoda a outra. Eu já vejo, eu consigo enxergar ali que eu não estou sozinha, sabe? Que eu me identifico. Então, uma ajuda a outra também nessa descoberta, nesse processo. É uma jornada de autoconhecimento para você reconstruir a sua identidade. Agora, na moda, como você estava falando, que tem essa questão do autoconhecimento, não é você seguir as tendências da moda simplesmente porque é tendência da moda, não existe, então, certo e errado. Não. Eu começo o curso falando isso. Não existe certo e errado, existe sim objetivo e resultado. O que eu quero passar com a minha imagem? Que mensagem eu quero estar passando? Como eu sou? Né? Então, isso sim existe. Então, por isso que essas fórmulas todas que existem, porque se você é baixinha, você tem que usar tal coisa, se você é mais gordinha, você tem que usar tal coisa, isso não funciona. Tá? Então, eu não trabalho assim, eu trabalho ensinando realmente você a ser quem você é, né? Quem você veio para ser. Porque a gente veio aqui para ser feliz, a gente não veio aqui para ser nada além disso. A gente não veio aqui para seguir rótulo, a gente não veio aqui para ficar a vida inteira se apertando em alguma coisa, cabendo em alguma coisa que está pequena para a gente. Né? Então, é isso que a gente ensina, a se libertar de todos os rótulos, a treinar o seu olhar
para coisas diferentes, para coisas novas, para você trazer isso para a sua vida, você transformar aquilo que você já tem em coisas diferentes, né, que te auxiliem a chegar onde você quer. Ok, então tá aí a nossa dica hoje do ND sobre comportamento, sobre moda. Só reforçando então, que dia que é o curso? O curso começa dia 24, tá? Quem quiser ainda tem algumas últimas vagas. Então começa dia 24 e são 4 terças-feiras seguidas. Inscrições pelo Instagram. Inscrições pelo Instagram. Ok, então, Fernanda, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí no curso e na virada da vida de muita gente que eu sei que você participa, né? Obrigada, Roberta. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até lá.